Bom dia, igreja. Muito bom ter todos vocês aqui e a alegria ter vocês. Que satisfação. Como é bom também ter você que está em casa nos assistindo. Que privilégio mesmo, como o César falou no começo. Tecnologia quebrou um galhão, né? Muitas vezes não pude estar presente, mas pude acompanhar em comunhão com os irmãos. Gostaria que vocês, se possível, abrissem suas Bíblias em 1 João 4, a partir do versículo 7, que será nosso texto base desta manhã. Embora eu vou falar sobre muitas coisas, que o domingo vai até meia-noite, pelo que eu sei, né? Então não vou explorar o tempo que nós temos. Pode ficar tranquilos. 1 João, capítulo 4. Eu gosto de lembrar do apóstolo João, aquela ideia do apóstolo João já velhinho, cabelos brancos, né? Escrevendo cartinha para a igreja, sabendo que ele estava partindo desse mundo, e falou assim: o que eu vou falar para os meus irmãos quando não estiver mais aqui, para que eles possam se manter firmes na fé? E uma das coisas que João escreveu foi essa, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. No próximo domingo, no próximo final de semana, na verdade, o mundo todo, pessoas ao redor do mundo todo, estarão celebrando o Natal. O Natal teve origem em festas pagãs realizadas na antiguidade. O solstício, como era chamado, a festa romana, que anunciava a chegada do inverno. Numa tentativa de cristianizar as festas pagãs, os romanos, por volta do século IV, instituíram, por não saber exatamente a data em que Jesus Cristo nasceu, instituíram que nesta data, nessa festividade do solstício, fosse comemorado o nascimento de Jesus, e deram o nome de Natale Domini, Nascimento do Senhor. Hoje, muito tempo depois, nós vivemos o que se tornou uma grande tradição mundial, ocidentalizada, customizada, A minha família sempre teve o costume de celebrar esta data, com árvores decoradas todo ano, troca de presentes, reunião de todos os parentes e muita comida, aquela comilança, cada um traz a sua panela e Jesus Cristo. Nós, enquanto crianças, escrevíamos cartinhas para o Papai Noel e colocávamos na árvore, com algumas opções de presente para guiar o Papai Noel, na escolha do presente que fosse dar. E eu lembro-me certa vez que, devido a uma maciça campanha publicitária na TV, eu e meu irmão Marcelo pedimos a tal da motoca do Jerry, tinha do Tom e do Jerry. Então, nós pedimos, eu pedia do Tom e ele é do Jerry. O pedido era tão idiota que o próprio Papai Noel respondeu a carta, perguntando se a gente estava seguro de que era isso mesmo que a gente queria.
né? Primeira vez que eu vi o Papai Noel responder tirando dúvidas. Você tem certeza que é isso que você quer? Mas nós estávamos convictos e nós dissemos, sim, Papai Noel, é isso que nós queremos. E lá no dia 24 nós ganhamos as famigeradas motocas do Tom e do Gé. Uma motocinha assim, um triciclo com o gatinho em cima, o ratinho em cima, que você põe uma pilha embaixo, virava o volantezinho e ligava on. Punha no chão e ela ficava on, até acabar a pilha. A gente brincou aquilo até meia-noite no dia 24 e adivinha, nunca mais brincamos com aqueles brinquedos. Ficou entulhado lá. Realmente, a nossa relação com o Papai do Céu, né, tem muitas analogias com essa historinha que eu contei. Existe um processo, né, de comunicação. Nós oramos a Deus e fazemos os nossos pedidos, ou pelo menos deveríamos, porque essa é a instrução bíblica que a gente recebe, né? Dádivas, bênçãos, nós oramos, nós pedimos. Muitas vezes nós pedimos mal, pedimos errado, e muitas vezes até não pedimos. E Deus, que ouve nossas orações ou ouve o nosso silêncio, se manifesta. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Deus instrui como fazer isso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então Deus tem ciência que seus filhos não sabem bem o que escolher na hora de fazer os seus pedidos. Mas Filipenses 4:6 também nos diz outra coisa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Os vossos pedidos precisam ser enviados a Deus. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E o próprio Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, versículo 7, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Anote aí, sublinhe aí. Não alguns, não a maioria, não alguns privilegiados, mas todos que pedem, recebem. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Bata na porta de Deus. A Bíblia está repleta de bons conselhos. Quando nós pedimos mal, duas coisas podem acontecer. Ou Deus não nos dá aquilo que pedimos. Se for algo que com certeza vai agredir a nossa salvação, pôr em risco a nossa salvação, ou vai agredir a saúde física, mental, espiritual do próximo, de outra pessoa, Deus não vai dar. Ele nunca, jamais vai ser cúmplice de uma besteira dessa. Mas, muitas vezes, Deus pode dar aquele pedido mal, errado que a gente fez, para que a gente aprenda com o erro, como meus pais fizeram, nós ganhamos aquele, né? E percebemos que desperdiçamos uma oportunidade, né?
Nós precisamos saber quais são as boas dádivas que nós vamos pedir a Deus. E ter direção, ter orientação, né? A Bíblia nos diz também como pedir, quando pedir, né? Não só o que pedir. Está cheio de exemplos bíblicos de boas dádivas, de bons pedidos, de boas petições. Mas Tiago 1 diz o seguinte: versículos 5 e 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, até para saber o que pedir, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Esse é o Deus com quem a gente se relaciona. Muito superior a essa figura, essa personagem fictícia do Papai Noel. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Peça com propriedade, sabendo o que você está pedindo, e peça com fé, com convicção, sabendo quem está ouvindo, que quem ouve lhe atende. É isso. Mesmo que você não peça nada, Deus já lhe deu o presente. Já foi até falado aqui. O André já falou na oferta, o João já falou na ceia, e parece até que nós tínhamos combinado. Jesus Cristo é o nosso maior presente. João 3,16 diz, João já declarou aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é nosso maior presente. E embora ele seja nosso maior presente, e nós concordemos quanto a isso, muitas vezes nós não sabemos dimensionar o tamanho desse presente. Não sabemos expressar para as outras pessoas o tamanho desse presente. O porquê é um presente. E expressar que esse presente também é para elas. Nós precisamos anunciar ao mundo sobre esse presente, porque não é só nosso, não é exclusivo nosso, é para todos. Diz o versículo: Deus amou ao mundo para que todo que nele crê. Então é para todos. Então, alguns aspectos que eu queria conversar com vocês sobre essa manifestação desse presente. Primeiro deles, abram em Lucas capítulo 2. O nascimento de Jesus. A partir do versículo 4. Lucas 2, versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que presente! O mundo, naquela época, estava dividido
em duas grandes famílias: os judeus e os não-judeus. Os judeus que supostamente conheciam o Deus único, Criador do universo, e os gentios, os não-judeus, que certamente não conheciam esse Deus. E ambos os grupos precisavam de um Salvador. Diz o texto que esta boa nova, essa boa notícia, que era motivo de grande alegria, era para todo o povo. Não era só para os judeus. Não era só para os gentios. Era para todos os povos, para todas as pessoas. Todos precisavam de um Salvador. José e Maria precisavam de um Salvador. Saulo de Tarso precisava de um Salvador. O eunuco da rainha Candace precisava de um Salvador. Cornélio e sua família precisavam de um Salvador. O carcereiro na prisão e a sua família precisavam de um Salvador. Eu e você precisávamos de um Salvador. Por quê? Porque nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Nossas escolhas nos envergonhavam e o único destino que era certo para nós era a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Nós precisávamos de um Salvador e Deus deu esse presente. No finalzinho do versículo, nós lemos o 11. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Esse é o grande presente. Mas um outro aspecto desse presente é que Jesus nos trouxe o cristianismo. E o cristianismo é um presente maravilhoso. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo vivia duas formas de escravidão. Como já disse, era dividido em judeus e não judeus, e os dois estavam escravizados. Os judeus eram escravos das suas tradições, das ordenanças, da lei, da cegueira espiritual promovida pela sua liderança, que era corrupta, que era hipócrita. E os não-judeus, os gentios, eram escravos da própria ignorância, eram escravos do pecado, da idolatria, da depravação e do desconhecimento de Deus, viviam nas trevas. Ambos viviam condenados à morte e separados de Deus por causa do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gálatas 5:1 traz um bálsamo para a gente. Paulo escreve: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não permita que as pessoas queiram escravizá-los novamente. O cristianismo trouxe liberdade, uma liberdade firmada na verdade. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso é cristianismo.
Isso não é judaísmo. Isso não é paganismo. Isso é cristianismo. Bom senso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, ele repete, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu vou questioná-las diante da luz da palavra de Deus, para saber se elas produzem fruto bom ou um fruto podre. Se trazem honra a Deus, glória a Deus ou vergonha. Paulo também diz em 1 Coríntios 10, 23, reforçando a ideia: todas as coisas são lícitas. Olha ele repetindo isso, é a terceira vez que ele fala a mesma coisa. Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. A liberdade do cristianismo me traz responsabilidade. Eu sou livre para fazer escolhas, mas eu respondo por elas. Por isso, que já tinha sido profetizado 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Jesus fez questão de ler do púlpito para toda aquela congregação. Lucas 4,18, Jesus disse, leu, na verdade, a profecia de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 700 anos antes de Jesus, Isaías já havia profetizado isso. E Jesus leu do púlpito para que todos soubessem que esse era o propósito da sua vinda. Essa era a sua missão, libertação. O cristianismo é isso, libertação. Eu já usei aqui aquela analogia da árvore de Natal. Vou usar de novo. Pensa num pinheiro. Eu tenho vontade de colocar um pinheiro na sala da minha casa. Mas um pinheiro só, sem nada. Porque o cristianismo é isso. O pinheiro tem galhos, folhas, tronco, raízes. A raiz está fundamentada na verdade. O tronco é o cerne da imutabilidade de Deus, da convicção de Deus, que não pode sofrer variação nem mudança. Deus é bom. Os galhos, os ramos, a igreja, o reino, nós somos, as folhinhas, tudo está construído. O pinheiro é perfeito. O cristianismo é perfeito. A igreja é perfeita. Mas o que a humanidade tem feito nesses 2000 anos? Vem alguém que se diz cristão X ou cristão Y, coloca uma denominação no seu cristianismo e fala, fica mais bonito se eu colocar uma estrela na ponta. Fica melhor se eu pendurar bolinhas vermelhas nos galhos. Se eu colocar luzinhas, pisca-pisca dentro. E as pessoas vão engessando o cristianismo e criando novos escravos das suas tradições, das suas crendices, das suas regrinhas, dos seus estatutos, e vão escravizando novamente. Sabe quando começou isso? Lá no primeiro século. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele estava enfurecido. Como que conseguem acrescentar coisas ao que já foi dito? Que é simples. Seja anátema quem acrescentar qualquer coisa que seja ao cristianismo original de Jesus. Que esse presente é maravilhoso. É Ele que dá liberdade. É só no cristianismo essencial e puro que nós somos livres. Nos cristianismos denominacionais, modificados,
mutagênicos, enxertados com toda sorte de ideias humanas, nós nos tornamos escravos novamente. E Jesus não virá novamente para morrer na cruz novamente, para nos libertar novamente. Nós é que precisamos ficar fiéis à palavra e não acrescentar nada. Mas esse presente também se manifesta da seguinte maneira. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Essa era a nossa condição. Tanto judeus quanto gentios, como nós, estávamos condenados à morte. Esse era o salário, esse era o merecido pela nossa condição. Mas, tem um grande mas aí no texto. O dom gratuito, como você traduziria dom gratuito? Presente. Presente de Deus. Qual foi o presente de Deus, o dom grátis de Deus? Vida eterna. Sublinha aí, o presente de Deus é vida eterna. O merecido era a condenação. Mas o presente que nos foi dado é vida e vida eterna. Em 1 João capítulo 5, a partir do versículo 11, nós lemos assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, tomem ciência, que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que presente! Uma vida eterna. E essa vida eterna não é algo que vai acontecer lá no futuro. A vida eterna começa, sabe quando? Aqui, agora, no tempo presente, quando nós nascemos de novo. Ela já se iniciou. Jesus disse para Marta e Maria, quando Lázaro estava no túmulo ainda: olha para mim, Jesus dizia, olha para mim, não crês que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim já passou, está no passado o verbo, veja, já passou da morte para a vida. A vida eterna começa aqui e se estende para o além-morte desta vida. Para a vida eterna. Que presente! Que presente! Jesus Cristo, Deus nos deu um Salvador. Estávamos mortos em nossos delitos. Deus nos deu liberdade. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos deu vida eterna. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E João escreve lá no finalzinho da sua vida: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O que eu digo para vocês é: lembrem que vocês já têm a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo.
Senhor, Salvador, nosso maior presente, Autor da vida. Feliz Natal! Que o Senhor Jesus nasça novamente no meu e no seu coração, diariamente em cada coração, e que Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém.